Boa noite. Estamos na véspera, ou às vésperas, do começo da execução do calendário de pagamentos aos servidores públicos do Rio Grande do Sul. Ao que sei, dia 27, né? Amanhã, ou 28, amanhã já começa o pagamento com aquela linha de corte de R$ 5.100 líquidos. Até R$ 5.100, pagamento. Acima disso, lá para junho. Todo o Rio Grande tem acompanhado, desde que o governador Ivo Sartori assumiu, as suas reiteradas manifestações, as manifestações de seu secretário da Fazenda, Giovanni Feltes, em várias oportunidades, aqui mesmo nesta bancada ou na redação, quando conversamos com vários companheiros, ouvindo as palavras do governador que recém tomava posse. E sabemos muito bem, muito claramente, o que vem sendo demonstrado à sociedade gaúcha, da dificuldade, a notícia de um déficit maior do que o esperado e algumas medidas como aquele decreto de contingenciamento que promete não alcançar atividades essenciais. Quais são elas? Saúde, segurança, educação. E pelo que se tem visto, tem acontecido sim dificuldade também nesta área. Por exemplo, na área do policiamento ostensivo, a Brigada Militar, não precisa quem quer que seja me trazer a informação. Sou testemunha. Eu vi com os meus olhos viaturas paradas por contingenciamento de data vencida de manutenção, cartões para tal também superados, falta de combustível, enfim, o senhor e a senhora sabem tudo o que está a ocorrer. Bom, hoje nós vamos trazer representantes de entidades que representam várias categorias do Estado. O senhor talvez pergunte, mas e cadê o governo? Só os funcionários, só os servidores vêm ao programa? Sim, sim. Para que coloquem, para que exponham, para que tragam seus diagnósticos. A posição do governo é conhecida, ela é publicada por um decreto. Além do que, o senhor e a senhora são testemunhas das vezes tantas em que trouxemos o tema e o governador ou seu secretariado não quiseram mandar qualquer representante. Hoje não é o caso. Hoje, que se diga, não houve qualquer convite ao governo do Estado. Hoje, deliberadamente, o que queremos é que o senhor e a senhora tenham a oportunidade de, conhecendo a posição do governo, conheçam também detalhadamente o que pensam os servidores em diversas categorias. Com uma notícia, há um bloqueio de 38 milhões de reais, tanto quanto eu tenha percebido, para assegurar o pagamento integral a auditores fiscais. A Rosane Oliveira, que está na Europa acompanhando o governador na viagem que faz, dizia hoje à tarde, passava esta informação, que o governador, perguntado sobre esta medida judicial, disse, bom, se é ordem judicial, que assim seja, não haverá dinheiro para pagar os demais, que se cumpra a ordem judicial, e manifestou alguma estranheza, algum descontentamento na leitura da Rosane, na troca, quem sabe, de olhares com o governador, pelo fato de serem justamente auditores fiscais os que buscaram a medida judicial. Ninguém mais do que os auditores fiscais, os servidores qualificados da Fazenda, para saber qual é a verdade dos nossos cofres. É sobre isso que vamos falar no Conversas Cruzadas, que já começou. Convidados do programa, a presidente do CEPER Sindicato, que representa os professores da Rede Estadual de Ensino, Helenira Aguiar Schirer. O presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul, Wilson Miller Rodrigues. O presidente do Sindicato dos Técnicos Científicos do nosso estado, Joanes Machado da Rosa. O presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, Coronel Marcelo Gomes Frota. Conversas Cruzadas tem o patrocínio de Sistema Fecomércio. Com você, a gente faz a economia girar. Univates, para quem explora, as dúvidas nunca acabam. Setsergs, a força do transporte e logística. Ceprorgs, uma plataforma de negócios e representatividade única. E Funerária Ângelos, funeral mais cremação em 10 vezes no cartão. Conversas.cruzadas@tvcom.com.br, está ali na tela.
é o nosso e-mail. Mande seu recado, sua inquietação, sua pergunta, seu protesto, venha com liberdade. Ou então venha no Twitter, @Conversa Cruzada. Se preferir, o meu Twitter, @RS Cláudio Brito. Estou aqui, atento e respondendo. A interatividade no Conversas Cruzadas, patrocínio de Traduzca, traduções e simultâneas, compromisso com a sua palavra desde 1998. Eu começo pela dama que está presente. Por enquanto, protesto, manifestação, muito bem. Os professores dificilmente estão acima dos 5.100? Com certeza. Boa noite, Brito. Boa noite, os outros colegas de mesa. Nós, infelizmente, a gente gostaria muito de ter dentro desta meta de corte, porque com certeza nós estaríamos ganhando nosso piso. Mas estamos bastante distante disso. Mas isso não nos impede a nos somarmos e estamos já esta semana construindo uma grande aliança entre todos os servidores públicos, porque se esse mês foi 5.100, parece que a projeção para o mês que vem será 3.500, então já seremos brindados também aqueles professores que já estão no topo da carreira. E não é possível que os governos busquem saída para as questões econômicas do Estado, cortando salário. Cortando salário de nós que prestamos o serviço, que cumprimos a nossa obrigação por 30 dias e, de repente, vermos os nossos salários como se nós não tivéssemos nenhuma obrigação no final do mês. Isso nos assusta, porque eu tenho certeza que a grande maioria dos servidores públicos, independente do valor que recebe, eles comprometem esse salário no final do mês. Então, nós teremos, provavelmente, pagamento de juros, que vão refletir também no nosso salário, no que teremos que pagar no outro mês. Então, nós temos um governo que me assusta, Brito, quando ele diz que não caiu a ficha ainda que ganhou a eleição. Há poucos dias foi mais preocupante ainda, quando ele disse que ele nunca tinha passado pela cabeça dele que ganharia a eleição. E agora há poucos dias ele apresentou um plano de metas que muito mais parece o programa para disputar um governo. Então, essa dissintonia de um governo que ganha uma eleição, que está já há 5 meses, né? E parece que não é só uma retórica dizer que não caiu a ficha. Eu acho que as ações, a nossa preocupação enquanto servidor público, de não vermos uma política de busca de recursos, e agora quando tu falaste, hoje eu também ouvi dos auditores fiscais, se o auditor fiscal entra na justiça e diz que tem que receber o seu salário, isso gera uma grande dúvida, inclusive, sobre a crise do Estado. Porque são aqueles que estão ali, que sabem dos números e sabem o que é que tem nos cofres, coisa que nós, professores, com certeza, não sabemos e achamos muito difícil que um dia a gente saiba realmente, saiba exatamente o que tem e o que não tem. Mas nós temos colocado, Brito, nós, professores, eu sempre digo assim, uma mãe, se o filho está passando na rua e o filho diz assim, mãe, me compra um picolé. E a mãe diz, não dá, filho, que eu não tenho dinheiro. E na primeira loja de calçado, ela chega e compra um sapato novo e uma bolsa, é difícil a criança entender que não tenha dinheiro. Aqui no Rio Grande do Sul é a mesma coisa. Por exemplo, anunciado desde o início uma grave crise econômica. E a primeira medida que o governo faz é sancionar um reajuste de 45% para o governador e 64% para o vice e para todo o seu secretariado. Num período de inflação que foi de 26%. Então não dá para a gente aceitar o discurso da crise, como eu sempre tenho dito, da porta do Piratini para fora. Porque para dentro nos parece que não existe a crise. Delegado Wilson Miller Rodrigues, chamou a atenção neste período, nesta fase em que as categorias estão lutando por seus direitos, a nota conjunta dos delegados de polícia e dos oficiais da Brigada Militar. Eu não me lembro de ter visto em outra ocasião. Até, muitas vezes, quem olha assim de fora diz, delegado e coronel às vezes brigam. Por exemplo, quando a legislação permitiu o termo circunstanciado
no fato mais singelo, sem precisar de um inquérito policial, sim, a possibilidade de a brigada instaurar o termo circunstanciado foi fortemente discutida. Mas nesta ocasião, a ASDEP e a Associação dos Oficiais da Brigada Militar trouxeram nota conjunta. Fale para nós sobre isso, depois o coronel também terá a sua oportunidade, é claro. É verdade, Brito e telespectadores. Primeiro, boa noite, professora. Eu tenho muito respeito pelo magistério. A minha mãe foi professora primária e ensinou várias gerações a contar, a ler e a escrever. Eu tenho muito respeito por vocês todos. Dr. Joanes, Coronel Frota. Pela primeira vez, as duas associações, tanto dos oficiais quanto a nossa, emitiu uma nota conjunta. Isso nunca tinha acontecido. Eu creio que seja uma coisa importante, porque não pode parecer ao Estado que nós não temos as mesmas dificuldades, e muitas vezes o Estado, Brito, se aproveita de uma ou outra idiosincrasias entre nós para dividir a autoridade, enfim, a Polícia Civil e a Brigada Militar. Isso aí agora estamos juntos. O mesmo corte que fizeram a Brigada Militar aos oficiais, fizeram a nós, delegados de polícia. A professora foi muito clara no que ela falou, não descabe repetir. Estamos muito preocupados, porque na mesma medida em que foi determinado o corte o corte de salários, o governo tomou uma medida recente, a Secretaria de Segurança, certamente o governo, de redução da criminalidade. E estabeleceu metas, né, para diminuir, eu vou encontrar aqui, para diminuir a criminalidade em 2%, como crime de homicídio, roubo, furto, tráfico de drogas, etc. Né, nos municípios onde onde a incidência maior desses crimes. Então, eu não vejo como o policial desestimulado porque recebe a prestação. As verbas da Polícia Civil já eram poucas, agora são diminuídas. A carência de policiais é histórica. Eu devo ter falado aqui nesse programa teu, Brito, e antes que tu chefiavas o programa, mínimo 5 ou 6 vezes sobre carência de pessoal. Para terem uma ideia, e todos terem uma ideia, na década de 80 eu fui delegado de roubos e extorsões, em Porto Alegre. Naquela época eu tinha na delegacia de roubos 60 funcionários e 15 viaturas. Eu não sei quanto tem hoje. Certamente tem pelo menos 30% a menos. E nós estamos, 80, 90, 100, nós estamos 30 anos depois. A criminalidade aumentou, em intensidade e em qualidade, a cidade aumentou. Eu creio que nós temos que ter uma conversa assim mais próxima e mais aprofundada com o governador, com seus secretários. Para nós, delegados, tem que ficar muito claro também, Brito. O governo nunca fechou as portas. Sempre dialogamos, sempre conversamos. Mas o que eu imagino? Eu imagino que o governo não saiba com precisão absoluta o que está acontecendo. Não pode saber. Eu estive ontem com o secretário de Segurança, ilustre Dr. Jacine, nosso colega da Polícia Federal, que também sempre me recebe com muita presteza e com muita gentileza. Conversei com ele sobre alguns assuntos e disse a ele que nós delegados de polícia, imaginamos que a Secretaria da Segurança Pública, do modo que se encontra, ela é um desperdício de meios muito grande. A Secretaria de Segurança hoje tem centenas de policiais, dezenas de viaturas e outros equipamentos que fazem falta lá na ponta. Me refiro só aos delegados de polícia, lá na atividade fim, que é a investigação policial. Houve uma época que a Secretaria de Segurança foi extinta. A Brigada Militar tratava diretamente com o governador. Alceu Colares. Exatamente. E a Polícia Civil, o chefe de polícia, do mesmo modo. Bem, alguns delegados mantêm
a mesma opinião, distinguir a secretaria. Eu, talvez, pelos cabelos brancos e as rugas, eu possa ter mudado um pouco. Eu imagino que possa haver a Secretaria de Segurança. Uma estrutura bem enxuta, num andar só, onde tenham lá assessores da Brigada Militar, assessores da Polícia Civil, do IGP e da SUSEP, a fim de prestar colaboração. Será que a SUSEP tem que estar na segurança? Não, eu ia chegar nesse ponto. Ah, bom. A SUSEP esteve, historicamente, até uns 16 anos atrás, na Secretaria da Justiça, onde, na minha opinião, nunca deveria ter saído. Até porque, Brito, há uma incompatibilidade de atribuições. Nós entendemos que a Secretaria de Segurança tem suas tarefas preventivas, ostensivas, fardadas, sua polícia técnica, e no momento para auxiliar a atividade policial. No momento que as grades do presídio são fechadas atrás do preso, acabou a atividade da Secretaria de Segurança. Nossa função da Polícia Judiciária é reprimir o crime. Nós não somos órgãos de assistência social, nem deveremos sê-lo. Mas há aí, em algumas áreas, um discurso politicamente correto, dizem, né, que a polícia tem que fazer outras atividades. A grosso modo, a nossa função é botar bandido na cadeia, o resto é perfumaria. Por esta razão, nós entendemos que a secretaria tem que ser enxuta. O secretário me disse ontem que ele extinguiu tem 12 ou 14, não sei quantos departamentos. O secretário me disse ontem, ele é um homem muito cordial e ele conhece essa área, ele é do ramo. Talvez não tenha tido tempo ainda de fazer o que tem que fazer. Nos disse ontem, não, mas nós extinguimos um departamento. E é verdade. Como é que foi extinto? Um delegado de polícia, que eu faço questão de citar um nome, chamado Fábio Lopes, que veio aqui várias vezes, foi designado para um departamento, que eu não sei o nome, nem o que faz. O delegado assumiu e pediu uns dias para fazer um levantamento do seu departamento. E chegou à conclusão que era inútil. Puxa. Em vez de pedir meios e pessoal, ele propôs a extinção do órgão por inutilidade. Muito obrigado. Qual é o distrito que eu vou? Exatamente, exatamente. E o secretário extinguiu o departamento. Eu pergunto, será que todos os departamentos têm que existir na secretaria? Tem assim, Brito, e todos, uma atividade absolutamente sobreposta, e creio que cria problema para a Brigada Militar, para a Polícia cria. Por exemplo, lá tem um órgão, um setor especializado, por exemplo, tem a divisão de ensino, departamento de ensino, Secretaria de Segurança. Brigada Militar tem a academia da Polícia Militar. A Polícia Civil tem a academia da Polícia Civil. E assim por diante. Me parece, então, que a SUSEP tinha que sair da Secretaria de Segurança e voltar para a Justiça. E assim como esse departamento inútil foi fechado, quem sabe examinando outros teriam o mesmo destino? Eu não posso falar sobre isso porque eu desconheço. Sim. Então, nesta parte, eu diria que uma das formas que nós temos para colaborar com o governo na redução de despesas desnecessárias seria ou a extinção ou a redução da Secretaria de Segurança. Onde o secretário ficasse naquela figura importante, ele é um homem importante, inteligente, de coordenar as ações dos outros órgãos da polícia e fizesse a gestão da segurança pública e da política de segurança do Estado. A Brigada sabe fazer a parte dela, nós sabemos a nossa, o IGP a dela, a SUSEP, se não for para outro setor, saberá fazer dela também. Bom, e a Brigada Militar, na mesma linha de raciocínio, acompanhando os delegados nesta nota que chamou a atenção porque historicamente pela primeira vez aconteceu. Eu quero inicialmente cumprimentar a ti, Brito, cumprimentar o técnico científico, o Dr. Joanes Machado, a professora Elenir Aguiar, cumprimentar o delegado Wilson Miller e dizer que é absolutamente prazeroso ouvir a fala do delegado Miller, porque efetivamente nós temos mantido diálogo, nós temos mantido uma conversação que nos faz convergir não só aqui diante das câmaras, não é isso, delegado? Sim. Mas especialmente nesses raciocínios voltados sempre ao interesse social, sempre à segurança das pessoas do Rio Grande. Eu gostaria de também ratificar o que disse a professora Elenir
e também entendo que sublinhar as suas palavras é desnecessário, mas de alguma forma buscar acrescentar que o senhor e a senhora que estão nos assistindo em casa normalmente entendem essa questão de vencimentos, essa questão do funcionário público como algo que, de alguma maneira, não lhe diz respeito diretamente ou não lhe toca no cerne da questão, da vida familiar, do trabalho, das atividades de lazer, enfim, no dia a dia da vida das pessoas. Mas, muito contrário a essa sensação inicial, todas as questões que afetam a qualidade e a prestação do serviço do Estado deveriam interessar diretamente ao cidadão do Rio Grande do Sul, como de resto ao cidadão brasileiro nos demais entes federados. Porque isso redunda naquilo que o Estado deve se justificar, na educação, na segurança, na saúde, no transporte, enfim, isto tem a ver com o dia a dia das pessoas, isso tem a ver com as pessoas terem o patrimônio invadido, terem, enfim, os bens que o Estado deveria tutelar de maneira muito direta, muito comprometidos. Então, quando nós falamos que o salário é uma condição de sobrevivência, ele tem a ver com a alimentação do servidor, quando nós dizemos que o vencimento é impenhorável, quando nós dizemos que isto tem a ver com a dignidade das pessoas, quando nós dizemos que isso tem a ver, que viola, que contraria a dignidade do servidor público, nós dizemos ao senhor e à senhora que estão nos assistindo em casa que a sua saúde será comprometida, que a educação será comprometida, que a segurança pública, que, aliás, a segurança nós temos como prioridade porque ela é condição ao exercício de todos os demais direitos fundamentais. Sem segurança, não há sequer desenvolvimento nesse estado do Rio Grande do Sul, Brito. Porque, como falar numa região das Hortênsias, por exemplo, delegado Miller, que pulsa turismo, que pulsa... segurança é prioritário. Segurança vem antes. Nenhum turista vai ir para a região das Hortênsias se não houver segurança. Como falar em desenvolvimento nesse estado se o Corpo de Bombeiros não tiver condição de ir lá fazer o alvará, de ir lá fazer a vistoria, de verificar a análise do prédio? Não sei hoje, posso estar enganado, mas a última informação que eu tinha era de que Porto Alegre, por exemplo, tinha naquela ocasião, um ano atrás ou pouco menos, 9 viaturas capazes de irem a trabalho. E aí, uma cidade como Porto Alegre. Eu não tenho dado atualizado também, mas eu te confesso que isso é uma situação simples de nós atualizarmos. O que mais importa ao senhor e à senhora que estão nos assistindo em casa é que existem 4 estações de bombeiros em Porto Alegre em vias de serem fechadas, extintas. Por quê? Porque hora extra que representa para as pessoas... em termos de polícia ostensiva, um policial militar a mais na rua, em termos de bombeiros, representa a estação de bombeiro estar fechada ou estar aberta, estar em condições de atender aquele pedido de socorro, seja ele do ponto de vista de um desencarceramento de pessoas das ferragens, seja de uma situação ali, de um socorro, de uma ressuscitação cardiorrespiratória, né? Seja em relação ao princípio de incêndio, que é o que primeiramente as pessoas imaginam do Corpo de Bombeiros. E ainda tem o pessoal que cuida dos afogados, seja lá no litoral ou permanentemente aqui no Guaíba. Através do serviço lá de busca e resgate, do busca e salvamento. O importante é que nos 3 casos até agora verificados, e eu vou passar para os técnicos científicos, seja com as professoras, com os delegados, com os coronéis, nós não estamos falando apenas de vencimentos. Os vencimentos parcelados, isto que está aí, a medida judicial alcançada pelos auditores fiscais de bloqueio de verbas, mas nós estamos percebendo o desmantelamento de condições de trabalho. E essa ideia que eu gostaria de deixar na minha primeira fala, Brito, se tu me permite, só para concluir,
que além de todo esse ataque à vida das pessoas, de certa forma, não resolve nada. Isso só se agrava, é uma crise que se protela, é ilegal, é inconstitucional e afeta diretamente a vida das pessoas. Joanes, dos representantes de classe aqui presentes, talvez tu sejas o que tem a maior abrangência, porque técnicos científicos estão em todas as secretarias, correto? Correto. Então, quantos estão nesta linha dos técnicos científicos e quantos, que percentual destes com essa dificuldade que o calendário dos vencimentos vai mostrar a partir de amanhã? Boa noite, Brito. Boa noite, professor Elenir. Boa noite, Coronel Frota. Meu quase conterrâneo por um dia, se não me engano, ou poucos dias. Por adoção. Mas conterrâneo por adoção. Delegado Miller. Mas vamos dizer que nós somos de Encruzilhada do Sul, então. É verdade. Eu não queria me exibir, mas claro, o senhor falou, vou ter que confessar, então. Pois eu tenho saudade de Encruzilhada do Sul, sabia? Eu tive uma oportunidade em Encruzilhada do Sul, quando estudante de Direito, na condição de estagiário ao lado do Dr. Pércio Leites França, então ainda não existia defensoria pública, ele era um defensor, um assistente judiciário que a Procuradoria do Estado mantinha. Eu fui lá fazer um júri. Dr. Alcindo Gomes Bittencourt era o juiz, e aconteceu algo em Encruzilhada. Isso é bem, vocês é que vão me explicar, isso é bem da Encruzilhada. Aconteceu algo que eu nunca tinha visto na vida. Terminado o julgamento, o acusado foi condenado, era uma tentativa, foi condenado a uma pequena pena, e na mesma ocasião o doutor Bittencourt, o juiz, fez ali a audiência de advertência para conceder o sursi, a suspensão condicional da pena, estabelecendo as condições. E aí dizia o juiz: bom, meu filho, tu não vais ficar preso, por 2 anos tu tens que comparecer aqui a cada 3 meses no fórum, tem que mostrar a tua atuação no trabalho, não pode andar armado e não pode frequentar a zona do Meretrício, até porque tinha sido o local do crime. E ele disse: aceita essas condições? Eu nunca vi na vida, até hoje continuo sem ter visto. Não aceito. Eu prefiro ficar 6 meses na prisão, mas depois ficar liberado para ir na zona. É a Encruzilhada do Sul. Um abraço para o povo de Encruzilhada. Muito obrigado. Não, e até recomendo que nós façamos um programa aqui sobre os fatos pitorescos de Encruzilhada do Sul. Pois nós teremos um programa inteiro para falar a esse respeito. Mas, Brito, colegas de bancada e telespectadores, o Sintergues é um sindicato que congrega em torno de 5.000 associados, em 42 profissões. Nós estamos em todos os municípios do Rio Grande do Sul, em todas as secretarias de Estado, inclusive na secretaria do coronel lá, os nossos assessores administrativos, bibliotecários, arquivistas estão presentes na Secretaria da Educação, em todas as secretarias, afinal. E estamos vendo essa situação com uma enorme preocupação, não apenas sob o ponto de vista salarial, dos vencimentos, desse parcelamento, mas também sob o ponto de vista do Estado democrático do direito e das próprias instituições, tendo em vista que nós temos uma liminar favorável aos nossos sindicalizados, que determina que não haja parcelamento dos salários. E no nosso entendimento vai ser descumprida. Isso é algo assim que nos traz muita preocupação, não só para o bolso dos nossos associados, mas também para a sociedade em geral. Agora, isso também nós não nos admiramos, porque esses terrorismos que estão ocorrendo agora, e não é só o parcelamento, está para vir aí um pacote de medidas com relação ao servidor público, que possivelmente deverão retirar muitos direitos que nós conquistamos ao longo de muitos e muitos anos. Então não nos admira porque em outras ocasiões, em maior ou menor intensidade, nós também fomos aterrorizados com essas, entre aspas, com essas ameaças. Então, nós conhecemos perfeitamente isso. E te diríamos assim que o problema do servidor,
essa relação do servidor, o serviço público e o Estado, ela não se deslinda e não está focada apenas nessa situação salarial. Nós temos problemas de apartheid funcional, apartheids de salários de vencimentos dentro do mesmo poder, assim, que são inacreditáveis. Eu sempre tenho dito, professor, e com todo respeito, principalmente a sua categoria, que nós, os técnicos científicos, somos os primos pobres em termos de vencimento e que os professores são os primos miseráveis em termos de vencimento. Eu diria, Brito, se daqui a 100 anos, colegas de bancada, algum antropólogo for fazer um estudo a respeito do servidor público, do serviço público, né, e dos vencimentos, o salário final que eles recebem, eles vão ficar aterrorizados, assim como hoje nós nos aterrorizamos quando nós pensamos que em determinado momento na nossa história houve escravidão. Então, essa questão salarial, ela é importante para nós, é a nossa vida, sem dúvida nenhuma, mas tem tantas outras questões que nós estamos levantando, que já foi levantado pelo coronel, foi levantado também pelo delegado Miller, que também nós temos assim, o maior interesse em, não digo resolver, mas pelo menos dialogar com o governo para que essas situações não voltem a ocorrer, ou que a gente consiga ter um bom termo ao final das contas. A população, sem dúvida nenhuma, vai ser a maior prejudicada em tudo isso, já está sendo. Bom, então eu vou fazer aqui o intervalo que preciso e retomo no bloco seguinte com o Joanes para que ele nos diga que prejuízos terá a população já de agora, ou significa isto de que até paralisação pode acontecer? E uma outra pergunta para os 4 que aqui estão. Que medidas, quem sabe, linha de crédito no Banrisul? E depois o Estado paga, assim como já fez com o 13º salário? O que pode ser feito para que se resolva um impasse que vai se acumular a cada mês? Vencimento do condomínio para quem tem propriedade, vencimento da prestação do imóvel, vencimento do aluguel para quem é inquilino e outros compromissos. O colégio dos filhos, quem está na escola privada, se na escola pública a aquisição do material escolar. Como os servidores das variadas categorias vão resolver o impasse, se é que há meios para resolver. E além disso, que prejuízos nós todos poderemos ter com este quadro? Logo depois do comercial.